Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever e ativar as notificações para não perder nada do que temos para oferecer. Agora, vamos começar. No final da década de 1970, o Irã atravessava um momento de modernização acelerada, com aliados ocidentais, bases aéreas recém-equipadas e uma aviação de caça que se destacava na região. No entanto, em meio à tensão da Guerra Fria e disputas pelo controle dos céus do Oriente Médio, um episódio singular viriam a romper a rotina das patrulhas noturnas, misturando tecnologia de ponta, pânico controlado e um enigma sem respostas fáceis. O caso que entraria para os dossiês como o incidente de Teherã cristalizou este confronto entre o desconhecido e uma força aérea preparada para qualquer ameaça identificável. Na madrugada de céu limpo, moradores de Teherã reportaram uma luz intensa e silenciosa, pairando acima da cidade, deslocando-se com bruscas acelerações e paradas inexplicáveis. Controladores do aeroporto principal confirmaram o brilho anômalo no setor norte e acionaram a defesa aérea. Um caça-fanta, a joia tecnológica da época, decolou de uma base a oeste, com ordens claras de interceptar e identificar. O piloto, confiante em seu treinamento, aproximou-se até que algo invisível às doutrinas de combate pairou no ar. Os instrumentos perderam a confiabilidade, comunicações foram interrompidas, painéis apagando e reacendendo. Ao afastar a aeronave, tudo voltava ao normal. Sem condições de engajar, o primeiro caça retornou, deixando no ar uma incômoda possibilidade de interferência externa. Determinada a resolver este intruso, a cadeia de comando autorizou um segundo interceptor. Com combustível, armamento e nervos afiados, a tripulação conseguiu contato de radar a cerca de 25 milhas náuticas. Um retorno sólido, distante, deslocando-se com regularidade e, subitamente, mudando de velocidade. O alvo, visível a olho nu, brilhava como um farol, mas sem strobes, sem nenhuma assinatura de nave aérea conhecida. Quando o piloto iniciou o procedimento de disparo, o painel de armamento falhou. As travas e sistemas táticos ficaram inertes. Ao mesmo tempo, o objeto principal pareceu emitir um corpo menor, uma luz que acelerou em direção ao caça em uma velocidade assombrosa. O piloto mergulhou, manobrou agressivamente e, ao criar distância, os sistemas voltaram a funcionar, como se uma bolha invisível determinasse quando a tecnologia operava ou não. A luz menor interrompeu a perseguição e voltou ao objeto maior. Em seguida, outro ponto luminoso desceu em trajetória controlada em direção ao solo, deixando um clarão que foi visto por diferentes equipes em terra. Radares em solo relataram ecos compatíveis com os deslocamentos, embora intermitentes, como se a assinatura segmentasse o espaço. As comunicações entre a torre e as aeronaves apresentaram ruído atípico durante os momentos críticos e voltavam à normalidade com o afastamento. Na manhã seguinte, equipes foram até a região apontada como local do clarão. Moradores falaram de uma luz forte que desceu e apagou sem fazer estrondo, cães inquietos, interferências momentâneas em rádios domésticos. Não houve destroços inequívocos. O que restou foi apenas o rastro do acontecimento, depoimentos congruentes e a ausência de um artefato no chão. O episódio não ficou confinado às fronteiras iranianas. Relatórios de inteligência, elaborados por assessores militares estrangeiros em Teherã e desclassificados anos depois, descreviam o caso como de alto interesse, reunindo múltiplas testemunhas qualificadas, dados de radar, registros de pânico relacionados à proximidade do alvo e manobras de voo que escapavam ao envelope conhecido de aeronaves convencionais. A avaliação técnica destacava a consistência interna dos relatos e a convergência entre tripulações, controle de tráfego e observadores civis. No entanto, admitia lacunas críticas, sobretudo a falta de material físico e gravações perfeitas de radar. Ao longo dos anos seguintes, enquanto o Irã atravessava a guerra, sanções e a corrida por infraestrutura nuclear, continuou a reportar aparições de luzes não identificadas, algumas perto de instalações sensíveis. Nos invernos e verões dos anos 2000, relatos vindos de Bushehr, Natanz e regiões costeiras narravam objetos luminosos, pairando a grandes altitudes, despertando a prontidão antiaérea. As autoridades alternavam hipóteses, às vezes drones de reconhecimento, às vezes fenômenos atmosféricos. A captura de um veículo aéreo não tripulado estrangeiro em anos seguintes mostrou que a espionagem tecnológica era uma realidade concreta. Ainda assim, certos episódios exibiam trajetórias e acelerações incompatíveis com plataformas conhecidas, segundo os próprios militares em relatos internos. Para reconstruir o dossiê, pesam os testemunhos de pilotos que se viram diante de um adversário sem transponder e sem assinatura convencional,
O silêncio no fone ao lado de painéis apagados, e a sensação visceral de que a aeronave não tinha controle dentro de um raio crítico. Pesam também as folhas de manutenção, que após o pouso não apontavam falhas repetíveis, como se a pane tivesse sido induzida externamente e cessado com o fim do encontro. Do outro lado, céticos ofereciam explicações terrestres, planetas baixos no horizonte, ilusões perceptivas em noites muito limpas, mau funcionamento pontual de geradores e radares, exageros involuntários em relatos sob estresse. Todas essas hipóteses, embora plausíveis para alguns elementos, não conseguem dar conta do todo quando os dados se alinham, especialmente na sequência de radar, visual, tentativa de disparo e a interferência sistêmica. O balanço final, ambíguo e incômodo, é que o caso de Tiran permanece como um dos confrontos mais sugestivos entre UFOs e uma força aérea equipada e preparada. Um cenário em que doutrina, sensores e coragem operacional não bastaram para encerrar o assunto. Décadas depois, restam convergências robustas, ausências eloquentes e um padrão recorrente. Objetos capazes de interferir em sistemas, manter distância tática, dividir-se em elementos menores e recompor a formação, sem revelar propulsão, som ou rastro típico. O Irã, como outras nações, aprendeu a conviver com o paradoxo. Moderniza radares, fortalece a defesa, melhora protocolos de coleta de dados e, ainda assim, admite que certos encontros resistem à classificação final. Entre hipóteses de tecnologia adversária, fenômenos mal compreendidos da atmosfera e a possibilidade de algo além do nosso conhecimento, permanece a pergunta que sustenta a investigação. O que sobrevoou Teherã naquela noite de 1976, enfrentou caças de última geração e partiu, sem deixar um vestígio recuperável. A resposta permanece em aberto, firme no território do mistério que, apesar de todos os esforços, insiste em não se render.